3, 2, 1, começando mais um vídeo, hoje falando sobre este clássico, esse livraço chamado A Cor Púrpura de Alice Walker. Esse livro aqui, lançado em 1982, publicado em 82, ganhou um prêmio Pulitzer por ser tão importante, por trazer mensagens bem interessantes, bem importantes e por ser o grande livro que é, né? Então, vencedor de um prêmio Pulitzer, A Cor Púrpura ganhou o mundo após o lançamento, foi uma sucessão já de cara. Para vocês terem uma ideia, tem um filme, né, dirigido pelo Spielberg, inclusive, que é muito bom, com a Whoopi Goldberg, né, no papel principal, entre outros atores ali bem famosos. E também saiu um outro agora recentemente, que eu ainda não assisti, que é um musical, pelo que eu andei lendo. Então, assim, é um livro muito interessante. Eu recomendo, logo de cara, eu já falo que eu recomendo muito a leitura desse livro, tá? Porque ele vai trazer mensagens importantes, reflexões importantes e vai chocar. Choca tanto que eu garanto para você que já na primeira página desse livro aqui, você vai se prender, você vai ter um susto, né? Você vai ter talvez raiva, mas é uma leitura que vai te prender, tá? É um livro epistolar, tá? O que isso quer dizer? Ele é. A gente avança na história através de cartas que a protagonista escreve, e ela escreve cartas para Deus e para sua irmã, tá? A irmã mais nova dela, que é a pessoa que ela mais ama no mundo, a pessoa que ela mais confia. E quem é essa protagonista? A gente está falando de Sally, que no início do livro tem 14 anos e é violentada pelo seu pai, tá? Que ela acreditava ser o pai dela, mas mais à frente, e não tem problema de falar isso logo de cara, a gente percebe que não é o pai, é o padrasto, mas isso não diminui o abuso que a Sally sofre com 14 anos. Uma menina negra que mora no sul dos Estados Unidos, a história se passa em 1930, mais ou menos, e ela sofre esses abusos constantes do seu padrasto, tendo com ele 2 filhos, inclusive, né? Então veja como é chocante essa história de uma menina indefesa que desconhece o mundo e sofre esse abuso tão cruel. No entanto, pode ficar mais cruel ainda, porque os filhos que ela tem são retirados dela. Ela não fica com as crianças. As crianças são doadas, são dadas, né? Ou até vendidas, sabe? A história ela abre tanto assim, tanto o horizonte e ela faz com que a gente acredite tanto na maldade dos homens que são retratados aqui, óbvio, retratando aquele período, né? Que a gente começa a pensar em que quais maldades mais aqueles homens conseguem fazer. O padrasto dela, por exemplo, tá? E ela vive nesse meio, né? De opressão, de maldade, ela apanha, né? E é ali praticamente uma escrava sexual, uma escrava da casa onde ela vive. A mãe dela morre muito cedo e ela fica só com esse padrasto e com a irmã. E aí a gente vê que, mesmo frente a uma vida de miséria, uma vida muito sofrida, ela é esperançosa, ela enfrenta ali com certa abnegação, né, toda a vida dela. Quando ela percebe que o padrasto está se engraçando ali para os lados da Net, que é a irmã mais nova dela, ela entra no meio, ela se defende, ela se doa, tá? E acho que essa palavra é muito bem empregada aqui, ela se doa para o padrasto para que a irmã seja poupada. Então a gente percebe que a Sally é de fato ali uma mártir, talvez, que se doa em relação aos outros, né? Então ela protege a irmã a todo custo do padrasto. E aí a gente vai vendo a história com várias reviravoltas na vida dela, tá? Vocês vão ver que não é só sofrimento, né? É uma história, assim, que retrata bastante a opressão, o machismo, né? Alguns absurdos ali que eram realizados com as mulheres, principalmente negras, né? Naquele período da história no sul dos Estados Unidos, né? A gente percebe uma vida de servidão dela, tá? Mas, após um tempo, a gente começa a ver também que a esperança, né? A personagem, ela encontra o amor, ela encontra uma visão de futuro que pode trazer para ela uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais harmoniosa com as pessoas que ela conhece.
Então, não é só um livro sobre sofrimento, tá? Mas um livro, talvez, sobre redenção, né? A duras penas, né? É um custo elevadíssimo, mas que no fim traz ali uma visão bastante esclarecedora da vida, principalmente para a Sally, tá? Eu vou tentar não dar tantos spoilers, não vou contar o fim do livro, então pode ficar tranquilo, mas eu vou tentar ali passar os principais pontos que para mim são importantes para a leitura desse livro aqui. Então a cor púrpura, né, ela é cheia de reviravoltas. Então a Sally, por exemplo, ela é praticamente vendida ali para um senhor, para um fazendeiro que está procurando uma esposa após a esposa dele morrer. E ele tem filhos, então ele precisa de uma mulher para cuidar da casa. E ele encontra ali o padrasto da Sally e estava interessado na Nete. A Nete, ela é bem mais bonita do que a Sally, tá? A Sally sofre com os dentes dela, né? Ela não sorri, ela sofre com a sua feiura. Então, ela nunca é ali uma pessoa bem vista pela sociedade. No entanto, o padrasto doa ela, né? Chega para o fazendeiro e fala: não, leva a sério, porque a Net é muito pequena ainda. Mas ele tinha ali intenções escusas nisso, né? E a Sally vai, né? Ela se casa com esse fazendeiro, que até certa parte do livro a gente só conhece ele como senhor, tá? Porque vocês vão perceber que as cartas, elas são escritas de uma maneira muito rudimentar, né? Ela é escrita ali cheia de regionalismos, com falhas gramaticais, porque representa muito do espírito da Sally, uma pessoa muito simples, que não tem acesso à cultura, que não tem acesso ao mundo externo, porque é impedida ali pelo padrasto. Então ela escreve do jeito que ela pensa, do jeito que ela fala, e ao longo do livro a gente vai vendo a evolução da escrita dela, assim, e também a evolução como pessoa, né? Então esse livro ele é incrível, porque através das cartas a gente gera, né, a gente cria uma relação de intimidade muito forte com a Sally. Porque, veja bem, ela escreve para Deus e para a irmã, que é a pessoa que ela mais confia. Então ela é muito honesta. Ela retrata realmente os seus sentimentos, as suas aflições, as suas angústias em todas essas cartas. Para Deus não se mente, nem se quiser. E para a irmã é a pessoa que ela mais confia. Então, ela é muito sincera e a gente cria essa relação de proximidade, de intimidade com a protagonista, tá? Então, ela vai morar com esse senhor que tem 3 filhos. E os filhos também são muito mal educados, sujos, não tem cuidados com higiene, não tem cuidado nenhum, na verdade. Esse senhor, ele só fica na varanda fumando, né, mal trabalha. E ele começa a maltratar muito ela, ela vira uma escrava dentro de casa, né? Ela tem que arrumar as crianças, limpar a casa, fazer comida. A todo momento ela passa por surras, né? Ela apanha muito quando ela fala ou faz alguma coisa que não agrada o marido. Ela vive num regime ali muito ruim. Mas um dia ela descobre que esse marido dela, ele teve uma amante no passado. E essa amante chama Shug Avery, né? Ela é uma cantora muito conhecida, é uma cantora que é muito desejada pelos homens, é uma mulher assim bem forte, bem poderosa, e ela faz ali a antítese, né, da Sally. Então a Shug, ela é poderosa, ela não tem papas na língua, ela é bem afiada, inclusive, ela não poupa comentários, seja para quem for. Então ela é muito poderosa, né? Vive cantando em bares, muito famosa. E a Sally é uma coitadinha, né? Ela não tem acesso a nada, ela sempre se reprime, ela vive num ambiente de servidão total. Então ela não tem forças para ser uma rebelde, para se rebelar, para mostrar ao mundo que ela também é forte, né? Ela não consegue, ela não conhece esse mundo. Tanto que ela só conhece o sofrimento, ela só conhece as surras que ela leva, e ela acha que mulher tem que passar por isso. Então, quando ela vê uma foto da Shug muito bonita, ela meio que começa a criar uma admiração, um amor platônico por ela. E o destino leva a Shug até a casa dela, porque a Shug está doente, e ela teve uma relação com o marido da Sally, um senhor ali, com o senhor da fazenda, e ele a chama, né, ele busca ela para cuidar dela na sua casa. Então a Shug chega e, para vocês terem uma ideia, a gente acha que vai ser uma relação extremamente conturbada, como de fato é no começo. A primeira coisa que a Shug fala para a Sally, para vocês terem uma ideia, é: você é feia mesmo.
E mesmo isso não rebaixa a Sally, né, pelo menos no pensamento dela, que ela continua tratando bem da Shug, e aos poucos elas vão se conhecendo, aquela admiração da Sally fica muito claro para a Shug, e elas vão ficando amigas, confidentes. Para vocês terem uma ideia, a Sally, a partir de se relacionar com a Shug, começa a crescer como pessoa, porque ela começa a ver um mundo diferente, ela começa a conhecer o que é o carinho, o que é uma afeição honesta. Ela conhece inclusive o prazer sexual com a Shug, e que até então era só abuso, né? Ela só conhecia através do abuso, o sexo através do abuso. E a Shug mostra esse mundo para ela e elas viram muito íntimas, ao ponto da Shug proteger a Sally em relação ao marido dela, né? E esse marido é totalmente subserviente à Shug. Assim, então é um comportamento que dá raiva, dá muita raiva. Confesso que eu tive muita raiva quando li esse livro desses homens, né, que permeiam ali a vida da Sally. Mas o recado é muito bem claro, né? O recado é muito direto. Existe uma outra personagem também, mulher, chamada Sofia, que ela casa com um dos filhos do senhor, que a Sally cuida dele desde criança, né, que chama Harpo. E o Harpo, ele é aconselhado pelo pai a colocar a mulher nos eixos através de surras também. E a própria Sally indica isso para o Harpo quando a Sofia ela se rebela em relação ao comportamento do Harpo. E porque a Sally só conhecia isso, né? Só que a Sofia, não, a Sofia era uma rebelde. Ela não aceitava ordens, ela não aceitava ser dominada, é uma mulher forte, né? E ela não aceita esse clima. E ela tem ali alguns rancarrabos com a Sally, mas no fim do dia elas viram muito amigas. Só que por não concordar com aquele meio em que ela vivia, né, de opressão, de bastante violência, ela deixa o Harpo. Ela leva as crianças, ela tem filhos com ele, ela deixa, ela sai, ela vai para a cidade. E ela entra ali como ela não leva desaforo para casa, ela entra num conflito com um casal, não vou falar o que esse casal é, mas um casal de brancos poderosos da cidade. E a mulher, né, ela pergunta se ela não quer, se a Sofia não quer trabalhar para ela. E ela diz que não. E aí a mulher se ofende, o marido toma as dores, ofende a Sofia, bate na Sofia e a Sofia revida. Só que com isso ela é presa. Por revidar uma violência, ela é presa, sentenciada a 12 anos de cadeia, e todo aquele ímpeto dela vai murchando dentro da cadeia. Até que ali, com uma reviravolta também, ela consegue sair da cadeia, só que ela vira uma espécie de escrava daquele casal que a colocou na cadeia. Ela vira uma serva deles. Trabalha na casa deles para não ficar na cadeia, mas não consegue ver nem os filhos. Ela só tem que cuidar dos filhos da senhora, mas ela não consegue ver os próprios filhos. Então ela vive ali um clima de servidão. Por quê? A rebeldia ali não compensava, assim, você era pego na esquina se você se rebelasse. Principalmente sendo mulher e negra, sabe? Você não tinha exposição nenhuma, você não tinha... na verdade, você tinha muita exposição e não tinha defesa nenhuma. Então, ser como a Sofia era muito perigoso. E a Sally foi entendendo isso a duras penas, né? Mas a Shug, ela estava sempre ali para ajudar a Sally, até que chega um dia que lembra das cartas que ela mandava para a irmã dela, para a Net. Tem uma parte que eu não falei, porque eu vou falar. A Net, ela vai morar com a Sally num período ali. Só que o marido da Sally começa a se engraçar pela Net também, né? Começa a tentar ali cercar ela, tal, até que num momento a Net ela reage, né? E aí esse marido fica muito bravo e expulsa ela de casa. E a Net, ela vai morar com uma pessoa que a Sally tinha conhecido. Essa pessoa é a esposa de um pastor que mora na cidade, e eles fazem ali ações de caridade, e eles estão a vésperas de viajar para a África, né, como emissários ali, eles vão lá para levar a palavra de Deus, né, na África, e a Net acaba indo junto com eles. Então, só que a Sally não sabe de nada, porque ela mandava cartas, a Net mandava cartas, só que o senhor, ele dominava essas cartas, ele não deixava nem a Sally ir na caixa de correio pegar os correios que chegavam. Então, ela se corresponde com a Net, só que essas correspondências nunca se encontram. Tanto a Net mandando cartas para a Sally, quanto a Sally mandando cartas para a Net. Tá?
Esse pastor que a Sally indica para a Net ir atrás é um pastor casado com uma mulher e tem 2 filhos, um menino e uma menina. E a Sally, ao encontrar eles numa loja, ela desconfia que aquela menina é filha dela, aquela que foi doada. Então, e de fato era, né? Então a Net, ela acaba morando com um casal e cuidando dos próprios sobrinhos. E aí, num determinado momento da história, a Sally e a Shug encontram uma carta da Net. E aí elas vão fuçando, fuçando e encontram todas as cartas que a Net tinha enviado para a Sally. E aí é uma das partes mais deliciosas do livro, assim, é mais emocionantes, porque a gente começa a ver como a vida da Net se desenrolou, como que a Sally responde ao que está acontecendo na vida da Net, só que ela nunca sabe, né? A Net nunca recebe essas cartas. E assim o livro se desenrola assim, é bastante emocionante essa parte. E a gente vê como que a vida da Sally, ela começa a se engrandecer a partir daí, porque nisso ela adquire uma enorme raiva do seu marido. E ela vai embora com a Shug, ela vai para a cidade. E a partir do momento que ela vai embora, ela começa a se desenvolver como mulher, como pessoa, como empreendedora, ela começa a ver o mundo com outros olhos, ela começa de fato a se desenvolver como ser humano. Então esse livro ele é muito forte, tá? Se você já assistiu o filme, o livro é muito mais intenso, tem várias partes que são muito rápidas no filme, mas o livro ele pormenoriza todo o sentimento da Sally, toda a sua angústia, toda a sua aflição e também todo o amor que ela passa a sentir pela Shug, que ela passa a sentir pelos seus amigos. Tem muitos personagens que aparecem, a própria Sofia, os empreendimentos que ela faz para fazer da vida da Sofia mais tranquila, fazer a vida da Sofia ser muito melhor após esse problema de servidão que ela passa, o problema da cadeia, como ela tem compaixão pelo próprio marido depois de muito tempo, quando ela volta para a fazenda onde eles moravam, como ela tem compaixão pelas pessoas, apesar de ter tido uma vida muito sofrida, né? Cheia de opressão, digamos assim. Tá? Então é um livro muito interessante, é um livro que vale muito a pena ser lido, tá? A forma com que ele é escrito é magistral, né? A gente percebe, como eu já disse, a evolução da Sally, conforme ela escreve as suas cartas de maneira mais interessante, respeitando a gramática depois de um tempo, a gente vê que ela vai amadurecendo, que ela vai florescendo para a vida, a partir do momento que ela encontra a Shug, que tinha tudo para ser um momento de mais conflito na vida dela, mas ao contrário, né? Ela começa a crescer. E a Shug se mostra também ela demonstra muita compaixão pela Sally, né? Aparentemente uma pessoa que não respeitava ninguém, adquire muito respeito pela Dona Sally, como ela a chama. Então a gente vê uma pessoa que tinha tudo para desistir da vida, persistindo, perseverando. Por quê? Porque o fio condutor da vida dela é a possibilidade de reencontro com a sua irmã. E isso é muito importante. Tá? A esperança que ela tem de reencontrar a irmã é o fio condutor da vida da Sally. Então ela aceita tudo, ela consegue suportar todas as aflições da sua vida para que um dia ela encontre a sua irmã Net. E será que isso acontece? Bom, esse livro vai te responder se você ler, e eu recomendo muito que você leia, tá? Essa versão aqui da José Olímpio é uma versão nova, em homenagem aí a esse grande best-seller, né? Tem ele em várias capas. Eu vou colocar aqui na descrição onde você pode adquirir esse livro. E ele é muito, mas muito interessante mesmo. É um dos melhores livros que eu li. Eu não havia lido ele ainda, apesar de ser de 82, eu gostava muito de ler, eu não tinha me deparado com ele ainda. Mas me surpreendeu demais. Eu recomendo muito de novo. Tá? Sem dúvida nenhuma, é um dos grandes livros que eu li e com certeza vai estar no meu top 5 aí do ano, né? E foi uma grata surpresa. Então, se você gosta de ler, se você gosta de ver histórias de mulheres poderosas e fortes, acompanhe a história da Cor Púrpura, onde a gente vê a Sally passando por várias reviravoltas na vida e mesmo assim não perdendo a esperança. Ok? Então, leia, vale muito a pena. E se você gostou também, se esse é seu tipo de história, se esse é seu tipo de vídeo, deixa o like aí que ajuda bastante a gente, compartilha com seus amigos, deixe nos comentários se você já leu, se você não leu, o que você achou desse livro, tá?
E assim a gente cria aqui um grande grupo de discussões que a gente tanto precisa, né? Análises críticas, pensamentos próprios, ok? Bom, eu fico por aqui, um amante de A Cor Púrpura, Eduardo Cassago, flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui.